cuidado está sobre mim, mesmo com todos os meus erros. Percebo que não mereço teu amor, teu perdão. Vou ficar aí na igreja.
delas lá fora. Você que é pai e mãe responsável, fique em pé com seu filhinho. A gente vai fazer uma oração nesse momento, para que Deus abençoe e fale no coração dela. Senhor, obrigado pela sua presença nesse lugar. A gente pode te adorar num lugar como esse. A gente tem a certeza de que você está aqui, você está falando nos nossos corações, você tem visitado essa igreja, Senhor. A gente te louva e te agradece. Amém. Continua fazendo essa obra maravilhosa na vida, no coraçãozinho das crianças, Senhor. Que elas cresçam te amando, aprendendo a amar a tua palavra, aprendendo a te conhecer. Dá sabedoria para cada professor ali, Senhor, do Kids, do Tim, que eles usem mesmo, Senhor, tudo aquilo que você tem dado para eles no dia a dia, para abençoar as nossas crianças, os nossos filhos. Amém. Que eles cresçam em sabedoria, estrutura, graça na tua presença, para a tua glória, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.
Jesus fez e fará nos últimos dias foi maravilhoso. Não sei se você teve a oportunidade de participar, mas foi um momento incrível assim, para nós. E hoje a gente está aqui mais uma vez, né? Isso significa que Deus tem guardado a nossa vida, né? Tem cuidado da gente, tem dado a oportunidade da gente ouvir a sua palavra, né? E se dedicar àquilo que Ele espera para nós, que é sempre melhor, né? Perfeito, abundante, como a gente acabou de cantar aqui. E eu vou fazer uma oração agora nesse momento, para que a gente continue nesse mesmo espírito. E vou pedir a Deus que Ele fale ao nosso coração através da leitura e pregação da palavra. O que vai acontecer agora? A gente vai ler uma parte do Evangelho, né? A gente vai ler o capítulo 7 aí do Evangelho escrito por Lucas. E como o conhecimento que sai dessas palavras aqui não é um conhecimento simplesmente humano, a gente precisa da ajuda de Deus para a gente entender aquilo que seja a vontade dEle para a nossa vida. Então eu te convido a tentar se concentrar, esquecer qualquer coisa que possa te atrapalhar, sabendo que isso é mais importante do que tudo que possa, né, estar te distraindo nesse momento. Então a gente vai fazer uma oração assim nessa tarde, né? Senhor, eu peço pelo Teu Espírito Santo, eu peço que o Teu Espírito Santo atue nessa igreja hoje, e peço que atue poderosamente. Não há nada nas minhas próprias palavras que possa convencer os meus irmãos queridos aqui de nada que seja uma verdade espiritual, pelo contrário, que é em mim, de mim mesmo, pode prejudicar a sua atuação, Senhor. Mas eu peço que o Teu Santo Espírito faça a obra que só o Teu Santo Espírito pode fazer, que é tocar o mais íntimo de cada coração. Amém, Senhor. Do mais novo ao mais velho. Espírito Santo de Deus, Você é o único que conhece cada coração, cada história, cada inclinação. Convença cada coração com a certeza de que estamos perdidos se não formos encontrados pelo amor do Pai, por meio da obra maravilhosa de Jesus, o qual se viu sozinho na monstruosa cruz pela maldade do nosso próprio pecado. Sopre sobre nós, faça com que possamos nascer de novo agora. Venha, Espírito de Deus, sobre a sua igreja, em nome de Jesus, mais uma vez, sopre sobre nós. Amém. Amém. Passava necessariamente no coração. O relato depois demonstrou para mim o que acontecia dentro daqueles corações, daquelas pessoas registradas naquelas fotografias. Eles se sentiam perdidos sem Deus. Eles clamavam para que Deus os lavasse de todo o pecado. Eles pediam para que o Espírito Santo de Deus os fizesse discípulos de verdade, para que eles cumprissem ao seu chamado. Eles se sentiam perdidos se as suas vidas não servissem, para que pelo menos aos pés de Jesus um perfume de entrega, dedicação, mudança de vida fosse derramado. Hoje a gente vai ler uma passagem que fala sobre uma mulher que viveu o encontro desse tipo com Jesus. E esse texto está registrado então em Lucas capítulo 7, e a gente vai ler do verso 36 ao verso 50. Diz assim a palavra de Deus: convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas, depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher é esta, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele: 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais?
Simão respondeu: suponho aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: veja esta mulher, entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vai em paz. Amém. Amém. E para a mulher ele diz: vê essa mulher, entrei em sua casa, mas ela lavou os meus pés com as suas lágrimas, você não derramou óleo, ela derramou perfume, você não me beijou no rosto, ela não para de me beijar. A mulher consegue então olhar para o seu Salvador Jesus, ela ouve a voz do bom pastor, ela está diante do seu Salvador, o único que compreenderia o seu coração. É lindo nesse texto que Jesus diz para ela assim: sua fé a salvou, vai em paz. Jesus entende que a salvação é pela fé, não pelas obras. Mas é interessante que ele diz que a fé da mulher a salvou. Jesus poderia ter dito assim para ela: olha, sua fé vai te salvar, você tem que esperar um pouquinho, daqui a alguns meses eu vou morrer na cruz, e aí nesse dia você será salva. Não. A cruz de Jesus, irmãos, é atemporal. É para o passado, para o presente e para o futuro. Mesmo antes de morrer na cruz, aquela mulher já tinha sido salva pela cruz de Jesus Cristo. Agora, finalmente, o coração daquela mulher encontra paz, assim como o nosso coração. Essa matemática pode ser contabilizada pelo resultado. Então, você conhece alguém que você julga assim: cara, essa pessoa ama muito a Jesus, ame a Jesus de um modo totalmente singular, talvez dentro da sua própria casa você conheça essa pessoa. Se você observa esse resultado na vida dessa pessoa, é porque Jesus a amou primeiro, Jesus amou bastante, e Jesus amou muito mais. Então sempre o amor de Deus vem primeiro por nós, antes da nossa recompensa de amor também a Ele. Você percebe que primeiro a dívida é perdoada, depois o amor é manifesto. Ele nos amou quando ainda éramos pecadores, Romanos. Como não amar esse Deus tão gracioso, cara, que deu a vida por nós? Jesus vai para aquela casa, se você perceber, ele vai para ser hostilizado por Simão, mas ele vai para não encontrar Simão, para encontrar aquela mulher e declarar que aquela mulher estaria perdoada. Essa é a missão de Jesus. Os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois, esse pois aqui do verso 47 tem sentido de por isso, por esse motivo. Essa é a parte mais dura da mensagem, aqui eu preciso muito da sua atenção. Eu posso ser convencido de que sou moralmente imperfeito com palavras. Simão foi convencido intelectualmente pela parábola de Jesus. Porém, essa tristeza de estar arrependido e perdido sem Deus é algo que só o Espírito Santo pode gerar. Veja bem, querido, até um criminoso assim pode se arrepender do que fez, mesmo tendo prazer no crime que cometeu, se ele for pego, se ele for descoberto, ou se ele recebe a sentença de um juiz. O arrependimento não é isso. É tristeza profunda por ter cometido crimes que você mesmo não vai pagar. É estar diante como um pecador, diante de um Deus que é totalmente santo e puro. É entender toda ofensa do nosso pecado, a santidade desse Deus. É
é ver-se perdido em si mesmo, é compreender o quanto o mal que a gente pratica nos faz inimigos de Deus e nos faria. O arrependimento é saber que, ainda que não sejamos punidos por um Deus que nos perdoa, nós temos uma dívida que a gente não poderia pagar. Pensar que a minha avó que tinha me criado, assim, cuidado de mim, né? E ela estava sofrendo com câncer, e eu tive a capacidade de pensar que ela não deveria morrer numa semana que tinha uma festa na minha escola, para que eu pudesse ir para a festa. Não era simplesmente para que ela vivesse, não era simplesmente para que ela não sentisse dor, nem para que ela ficasse curada, mas pelo meu coração totalmente egoísta e cruel mesmo. Eu estava interessado em algo totalmente fútil, banal, diante de uma pessoa que daria a vida por mim. Como Jesus sofreu ao carregar esse meu pecado naquela cruz. Você já chorou, sendo sincero mesmo? Você já chorou arrependido alguma vez aos pés de Jesus pelos seus pecados? Eu sei que isso é difícil de dizer e é difícil da gente ouvir, né? Mas sem arrependimento, irmão, não há salvação. Não há salvação sem arrependimento. Lembra de Jesus conversando com Nicodemos? É necessário nascer de novo. É uma questão só intelectual que fica na cabeça, que a gente reproduz na fala, que a gente entende, não. É necessário nascer de novo, é necessário que tudo mude. Se você nunca chorou pelos seus pecados, infelizmente, é bem possível que você tenha sido pouco perdoado. E o pouco perdoado na parábola de Jesus é Simão, aquele que na verdade não foi salvo naquela noite. Como que a gente aplica esse texto na nossa vida? Faça isso nominalmente, tire tempo para isso. Não faça isso de modo genérico, tipo, eu sou pecador e acabou, rápido, sem relevância. Antes, peça para que o Espírito Santo te dê o arrependimento genuíno. Isso é algo que não brota do nosso próprio coração, da nossa própria natureza. Vem de Deus somente. Algo impressionante que a gente vê nos avivamentos assim é que as pessoas elas ficam arrependidas dos seus pecados e cada pecado agora possui nome. E quando elas confessam os pecados, elas não falam somente assim, eu sou pecadora, não. Elas dizem assim, ó, eu sou um adúltero, eu sou um idólatra, eu sou um invejoso. Senhor, a minha inveja é uma ofensa, pois demonstra um tanto que eu não estou satisfeito com o que o Senhor me dá. Eu tenho visto sinais impressionantes assim da presença de Deus no nosso meio, desde que eu vim para essa igreja tão amável. Mas nos últimos dias, uma questão tem me impressionado assim. Eu tenho visto pessoas genuinamente arrependidas pelos seus pecados. Isso tem impactado meu coração. Eu não quero gerar uma expectativa falsa no coração de vocês. Eu não quero brincar com a ação do Espírito Santo de Deus. Mas eu vi algo novo nos últimos dias, irmãos. Amém. Em dias comuns a gente luta, mostra na palavra, para que o pecador se arrependa dos seus pecados. E geralmente o pecador não entende. Trata a gente com desprezo. Quando se arrepende, no máximo é da boca para fora, sem mudança de vida. E arrependimento é mudança de vida. Mas nos últimos dias, irmãos, eu vi algo impressionante. Eu vi pessoas chorando de verdade, chorando copiosamente, de modo intenso e profundo, solução porque cometeram pecados diante de Deus e confessando esses pecados diante de Deus. Paz nele, aleluia. Terceira e última aplicação: corra na direção de Jesus, aquele que pode perdoar todo pecado. Nessa tarde, nesse dia, corra na direção dele.
Ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça, de todo pecado. Essa é a boa notícia, irmãos. Amém. Podemos ser perdoados em Jesus. Uma vez um homem escreveu uma música, para a gente terminar, e aí a música, vou tentar reproduzir, não vou cantar não dessa vez, eu sei que é péssimo, vou poupá-la disso, mas a música diz mais ou menos assim, vou tratar do meu jeito, né, escrever da minha forma. Ele diz que ele sonhou que ele estava numa porta muito bonita, e era a porta do céu. Lembra lá, Apocalipse, ontem, né, que foi uma porta do céu e tal. Então ele sonhou que estava diante dessa porta, ele bateu a porta, e aí de repente apareceu um anjo. O anjo disse assim: quem é você? Aí ele diz o nome dele. E aí o anjo diz para ele assim: poxa, mas você é daqui? Ele: pô, com certeza, aqui na porta. Como é que é o seu nome? Aí ele diz o nome. O anjo vai lá nos livros antigos e acha o registro da vida dele. Pega um livro grande assim, tipo uma Bíblia, e começa a ler para ele. É eternidade, beleza? Tem muito tempo. Aí começa a ler toda a sua vida e todos os seus erros. E um erro após o outro, e um, e mais um, e outros, e uma multidão de erros. O anjo faz uma cara esquisita, assim. Você tem certeza que você está aqui, né? Lendo aqueles erros. O anjo diz para ele assim: foi isso mesmo que você viveu durante a sua vida? Eu li até a penúltima linha desse livro. Foi isso que você viveu durante a sua vida? E ele diz: foi. Exatamente isso. Nenhuma vírgula está fora do lugar. Mas você disse, anjo, que leu até a penúltima linha. Qual é a última linha desse texto? O anjo diz: olha, a última linha foi escrita com uma letra diferente. Essa é a letra que todos nós reconhecemos, é a letra do próprio rei. Está escrito com uma cor de sangue. Quero mostrar para que você leia. Está escrito aqui no final. Escrito no final, com cor de sangue, com a letra do próprio rei, dizia assim: seus pecados são perdoados. Amém. Orar. Senhor bendito, muito obrigado pelo Senhor ter me encontrado pessoalmente quando eu tinha 15 anos e perdoado os meus pecados. Obrigado por eu poder conviver com pessoas que foram perdoadas pelo Senhor, encontradas em caminhos diversos e reunidas nessa igreja para que eu visse a atuação do seu Santo Espírito na vida delas, Pai, vendo-as chorando, arrependidas pelos seus pecados. Nós não somos dignos de um avivamento, Senhor, mas em nome do teu Santo Filho Jesus, nós pedimos que o Senhor abra os céus mais uma vez sobre nós e através do teu Espírito Santo o Senhor faça o que somente o Senhor pode fazer. Amém. Amém. Amém.
não foram convidados, também vem. Se você entrou passando aqui pela frente e entrou, a gente fica muito feliz de te conhecer. Tem alguém aqui vindo pela primeira vez, nesse momento? Nesse culto aqui? Veio pela primeira vez?